Salve Maria! Viva Cristo Rei! Causa a nostra Letícia, orar pro nobis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, ontem eu assisti um pouco da live do Padre Nervosinho, Padre José Eduardo. Eu assisti, não é? E fiquei muito chocado com as coisas que eu ouvi ali, né? As aleivosias, as mentiras, a falta de compromisso com a verdade de alguns sacerdotes, não é? E lamentável, e cada vez mais se desenha um quadro no qual torna-se de forma cristalina o ataque que a tradição católica no Brasil tem sofrido, não é? O Brasil é o lugar no mundo em que a tradição mais cresce, muito embora nos Estados Unidos já esteja lá enraizada há tanto tempo, criou raízes profundas nos Estados Unidos, mas no Brasil ganha uma dimensão que eles não imaginavam. O pontificado de Francisco, que passou, foi um pontificado de ruptura, e isso só fez com que muitos fiéis abrissem os seus olhos. Outros continuam de olhos abertos com viseiras, né? Olhos abertos é só para frente, né? Olhos abertos para frente. Mas não vê o que está passando ao redor das coisas, da situação, o que está acontecendo como pano de fundo. E se percebe de forma claramente que todo esse movimento de ataque à tradição no Brasil vem do Opus Dei. O Opus Dei, eles, como falou o professor Carlos Bezerra no vídeo recente, ele mirou sua artilharia, suas baterias para a tradição, porque com a morte de Francisco e com a eleição de um novo Papa, não é? Eles estavam brigadinhos com Francisco, eles não estavam muito de bem com Francisco. Francisco morre e o atual fez as pazes, o atual Papa fez as pazes com o Opus Dei. Não é? E o que é que está acontecendo? Antes o Opus Dei no Brasil atacava a teologia da libertação. A teologia da libertação é um dos frutos deletérios, venenosos do Concílio Vaticano II. Mas ele se origina do modernismo, que vai infectar, né, o concílio com a questão do antropoteísmo e antropocentrismo. São duas realidades, mas ambas têm o homem e a religião do homem como o único escopo, né? Mas agora eles esqueceram a teologia da libertação. O Opus Dei esqueceu a teologia da libertação. Os neocons esqueceram a teologia da libertação. Oh. A teologia da libertação ela é encampada, né, por muitos bispos do Brasil. É uma situação de crise que se mostra patente. Só não vê a situação de crise na igreja quem é cego. Quem é burro, cego e não percebe nada. E passa ao seu derredor. Então, nesse programa que me deu ânsia, né? Esse programa do Padre Nervosinho, inclusive eles tiveram a pachorra de dizer que a análise crítica, né, daquele documento que o cardeal Ottaviani e o cardeal Siri fizeram na época para analisar o Novus Ordo Missae, né, o novo rito da missa de Paulo VI, eles teriam dito que o cardeal Ottaviani teria escrito aquilo de uma forma indireta ou contribuído de forma indireta. Nada disso foi provado. Isso é falso, isso é boato. Eles pedem de uma forma filial o cardeal Ottaviani e o cardeal Siri, para que o Papa, reinante na época, Paulo VI, revesse aquilo ali. Não é? E agora tem a pachorra de dizer isso. Não é? Por favor, Padre José Eduardo, não falte com a verdade. Nós sabemos que o senhor tem uma ligação profunda com o Opus Dei, não só o senhor, como também agora o Pedro Afonseca, né? Opus Dei, que nem sequer fizeram aquilo que o José Maria Escrivá queria que eles fizessem lá atrás. Não joguem fora os missais, a missa tridentina vai voltar. O que eles fizeram? Jogaram fora. E os riquinhos jogaram fora os missais. Para agradar quem? A hierarquia. Para ficar afagando o ego de gente modernista dentro da igreja, da hierarquia. Não é? Então, nós já sabemos quem é que está promovendo toda essa perseguição, inclusive o bispo de Londrina, né? Dom Jeremias Steinmetz. O senhor já não é mais católico. Suas atitudes não revelam ser um homem católico. Os pontos que o senhor defende são frontalmente hostis à doutrina católica verdadeira e autêntica. Não é? Então, não adianta o senhor proibir a visita de Dr. Tomás de Aquino na sua diocese, porque vai ter crisma, vai ter missa, vai ter sacramentos, sim senhor. E, como eu disse,
Dom Tomás de Aquino é um homem realmente que segue a doutrina verdadeira. E eu peço a vocês que estão vendo esse vídeo, percam seus escrúpulos e façam sua adesão à tradição. Não tem jeito. É imparável. O Brasil será tradicional e vai ser mais tradicional do que os Estados Unidos. É questão de anos, poucos anos, não muitos anos. Menos de uma geração. Então, vocês neocons, que não querem abrir os olhos, ou que se fingem de cegos e surdos, eu peço, reflitam. Reflitam. Quando esse Papa diz que a missa tradicional é um patrimônio da igreja e tal, realmente é. Mais do que um patrimônio. Mais do que isso. Mas eles querem atrair as abelhas com mel, que com vinagre eles não vão atrair. O Papa anterior dava vinagre, esse daí está querendo oferecer mel. Mas a gente sabe muito bem onde é que termina isso para quem faz acordo. A gente sabe. É lamentável, mas é verdade. Olha o que aconteceu com Campos dos Goytacazes. Olha o que aconteceu com os mosteiros lá da Europa que fizeram acordo, que eram tradicionais, meu Deus. Né? Então, meus caros fiéis aí de Londrina, sintam-se abençoados por essa visita, né? E nós, aqui da Bahia e do resto do Brasil, nos unimos, né, em oração, de coração e de mente a vocês, em sua busca da verdade, em busca da verdadeira doutrina católica, né? E continuar rezando para que mais pessoas acordem. Acordem. Porque não é essa doutrina enviesada do Vaticano II, não é essa missa repleta de elementos protestantes, né? Não é essa politicagem ideológica, não é, que só leva o homem à destruição, à sua autodestruição e ao inferno. Não é isso que é o caminho do católico. Não é isso. Ah, mas vocês são extremistas. Ah, vocês são fariseus. Vocês só vivem para criticar. A gente faz isso por amor à igreja e amor a vocês. A gente não está fazendo isso porque nós somos melhores, não. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós sabemos a dimensão dos nossos pecados. E corremos atrás do quê? Da reta doutrina, do caminho que é Cristo, dos sacramentos corretamente ministrados, da missa correta, da missa de sempre. Não dá, gente. É um malabarismo mental, é ginástica. Tentar conciliar a tradição de sempre com esses princípios do mundo moderno. Padre José Eduardo teve o descaramento de colocar o título de sua live, né? Fazendo, como é que se diz? Desfazendo daquele livro do liberalismo à apostasia, colocando do tradicionalismo à apostasia. Padre José Eduardo, reflita, como disse o professor Carlos Bezerra, reflita o que o senhor está fazendo, reflita o que o senhor está dizendo. Reflita! Reflita! Porque o senhor pode estar acontecendo com o senhor aquilo que aconteceu com os fariseus lá em Atos dos Apóstolos, quando prenderam os apóstolos, quando proibiram os apóstolos de pregar, quando proibiram os apóstolos de ministrar os sacramentos, quando proibiram de fazer tudo aquilo que eles tinham recebido de Jesus como missão. O senhor Gamaliel disse o quê para os fariseus? Olhem, tomem cuidado, porque a obra desses homens, se vier dos homens, não vier de Deus, por si mesma ela cai. Mas se vier de Deus, tomem cuidado, porque vocês podem estar combatendo a Deus. E antes se obedecer a Deus do que aos homens. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E se Deus está aí nos oferecendo essa tábua, que é a tradição, gente, agarrem-se a ela. Agarrem-se. Um homem santo, um homem sábio como Dom Tomás de Aquino. Um homem que ama a igreja, um homem que ama a Santa Sé, ama a igreja, ama a missa, ama seus fiéis. Esse é um pastor que se preocupa com suas ovelhas. Esse é o guia que nos leva aos sacramentos, ao pão celestial, que é a verdadeira missa, que é a missa tridentina. Esqueçam a missa nova. Esqueçam. Não vai levar ninguém ao céu, a não ser aqueles que estiverem em ignorância invencível.
pessoas bem intencionadas que estão sendo enganadas, talvez Deus nessa hora, não é, mitigue o seu juízo. Mas para nós que sabemos a verdade, estamos propagando a verdade, sabemos o que é correto e o que é errado. E dizemos, graças a Deus que Deus levantou Dom Tomás de Aquino e o Mosteiro da Santa Cruz. Graças a Deus que existe também agora o Centro Dom Bosco, que se uniu a Dom Lourenço Fleischmann. Graças a Deus que existem tantos e tantos locais em que a tradição está brotando, como se brota do chão, como flores que brotam de um chão árido. Flores que nos fornecem um alimento puro da Santa Eucaristia, da devoção a Nossa Senhora, da oração do Rosário. Gente, pelo amor de Deus, não tem quem contenha mais a tradição. Os senhores não vão conter, senhores da Opus Dei, vocês não vão conter a tradição. Não vão conter a tradição. Nosso Senhor disse que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno deram duros golpes na igreja no Concílio Vaticano II. Mas Nossa Senhora, o seu Imaculado Coração, triunfará. E a igreja será restaurada. Está predito em Fátima. A apostasia será vencida, debelada, destruída. É desejo de Deus. É desejo de Nossa Senhora. Os senhores não vão vencer. Os senhores pensam que venceram. Os senhores têm um templo, como dizia Santo Atanásio. Os senhores têm os templos, os senhores têm as capelas, os senhores têm as catedrais. Os senhores têm tudo, mas não têm a fé. Os senhores não têm fé mais. A tradição tem. A hierarquia perdeu a fé. Mas Deus nos dá sempre o socorro. Rezemos. Lutemos pela graça que vem através das mãos imaculadas de Nossa Senhora, santíssimas. Rezemos, lutemos, estudemos e oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis.